Filhos da pauta, FDP, filhos da pauta. Quantos habitantes deve ter Santo Antônio da Patrulha? Não faço a menor ideia. Hein, Domênico? Uns 17 mil. 17 mil. Mas nasceu um craque lá, pelo menos na gestão do futebol. Prazer, Rodrigo. Obrigado. Te reencontrar depois de um... Santo Antônio da Patrulha. Rio Grande do Sul, não é isso? Exatamente. Muito bem. Seja bem-vindo, Gaúcho. Poxa, bom, queria agradecer o convite, vocês, dizer que é uma honra estar aqui. Já faz um tempo, né, Domênico, que a gente vem conversando e não são pelos resultados que eu não estive aqui antes, tá? É justamente por uma questão de agenda mesmo, a gente tem uma semana aberta aí e diminuir um pouquinho realmente do nosso trabalho nesse horário, mas quero dizer que eu me sinto honrado de estar aqui e reencontrar os amigos aí, né, Guilherme, depois de muito tempo. Grande prazer. Santo Antônio da Patrulha tem 40 mil habitantes, fica a 60... Cresceu pra caramba. Fica a 60 quilômetros de Porto Alegre e realmente sou cidadão patrulhense com muito orgulho, cada vez vendo menos os meus familiares por conta, né, dessa profissão. Mas enfim, saí de lá assim com muito orgulho e quem sabe um dia lá na frente volto para ficar de vez. Pra ficar lá tranquilaço. Só Tomara, né, Bob? Olhando pra trás e falando assim, olha só o que eu fiz. Tranquilo é tudo que a minha vida atualmente não é. Sabemos disso. Sabemos disso. Seja muito bem-vindo. Você agora Obrigado. foi erguido à posição de FDP VIP. Então, Obrigado. como FDP VIP, as portas estão sempre abertas para você. Toda vez que você quiser dizer alguma coisa, eu vou deixar aqui o Domênico Bering começar os trabalhos na nossa conversa com o Rodrigo Caetano. Rodrigo, boa noite. Muito obrigado Boa pela noite. presença. Assim como o CJ acabou de falar, eu concordo com o CJ, é muito fácil, né? Quando tá ganhando, quando a fase tá boa, quando é campeão. Gostoso falar, né? Então, mais um motivo para a gente agradecer sua presença aqui no FDP. Eu não posso deixar de te fazer essa pergunta num dia como o de hoje. E eu, durante muito tempo no Atlético, tinha uma posição em relação a isso. Trocava muita ideia com o Guilherme no Cruzeiro, sobre o que seria a relação imprensa-clubes de futebol no dia a dia. Hoje o Cruzeiro liberou a imprensa para entrar e parece que será uma tendência daqui para frente. Vocês, no Atlético, pensam em fazer isso que o Cruzeiro fez hoje? Liberar a imprensa para acompanhar treinamento? Se sim, quando? Se não, por quê? Bom, só para fazer uma introdução em relação ao que o CJ falou e que você também disse, Domênico, nós tivemos, né, infelizmente, oportunidade de trabalharmos por pouco tempo, mas se você acompanhar aí a minha trajetória ao longo, ano que vem vamos fazer 20 anos já, nesse lado de cá, né, foram 13 como atleta profissional e o ano que vem fecha 20 do outro lado da mesa, né, como gestor de futebol. E as minhas aparições, elas são obrigatórias sempre na hora do insucesso, né? Nem sempre apenas uma derrota, é uma derrota que ela vem a ter uma representatividade, uma eliminação de uma competição, alguma necessidade de me comunicar como, né, o diretor do departamento com o nosso torcedor. Então, sempre foi assim. Muitas das vezes, eu fui chamado a atenção por me dizerem que isso é pouco inteligente, né? Porque você fica identificado com o cenário do insucesso. Mas como eu tenho um compromisso com a instituição na qual eu defendo, na qual eu trabalho, eu não posso levar em consideração o meu CPF, eu tenho que estar preocupado com o CNPJ. Então, sempre foi assim, por onde passei, e aqui, da mesma forma, não tem sido diferente, não. Bom, em relação à tua pergunta, eu entendo que muito dessa concepção do centro de treinamento não é uma rivalidade com o torcedor, com a imprensa. Isso tem que estar muito claro, né? É uma outra concepção, o mundo mudou. A concepção que hoje o centro de treinamento dos grandes clubes do futebol mundial tem é de o seu ambiente de trabalho, que requer privacidade, que requer intimidade, que requer processos e procedimentos cotidianos, como reuniões, às vezes dentro do campo, às vezes no vestiário, às vezes na academia. E a possibilidade, já que é meu ambiente de trabalho, de receber agentes de futuros
e atuais atletas do Galo, né? Você sabe muito bem, inclusive aqui, de épocas não muito distantes, que negociações elas aconteciam por verem um agente chegar na cidade do Galo. Enfim, esse é o trabalho da imprensa. Então tem que ficar muito claro que a nossa privacidade, a nossa blindagem ao centro de treinamento é para, no nosso entendimento, termos uma condição melhor de trabalhar, uma condição melhor de privacidade nas nossas relações. Sem falar outras tantas situações que ocorrem. Ponto 2. Nós ainda seguimos respeitando protocolos da Covid, isso é fato. Então, no nosso ambiente do dia a dia, quanto mais nós preservarmos essa questão da saúde é melhor, menos risco. E muitas das vezes a gente até faz testes preventivos quando temos algum atleta, ou algum funcionário, ou algum profissional com sintomas, isso é fato também. Não por acaso o Clube Atlético Mineiro faz um investimento absurdo nas viagens privadas, né, nos voos fretados, também por conta disso. A nossa rotina de treinamentos dar ao treinador essa possibilidade, né, de saber que ele está num ambiente protegido. Mas, Domênico, não invalida que a decisão que passa amanhã ou depois pelo presidente, pelo diretor de comunicação, enfim. Mas eu estou dizendo o porquê que hoje, desde um Real Madrid, desde um Barcelona, desde um Bayern de Munique, eu estou falando dos gigantes, do Manchester City, enfim, né, tem no seu centro de treinamento a sua privacidade. Aquele é o local de trabalho nosso. Bem como, a gente estava tomando um cafezinho ali antes, mas certamente vocês fizeram a reunião de pauta de vocês, do que iam me perguntar, do que eu fazer. Imagine se eu fosse inserido na reunião de pauta. Não faz nenhum sentido, né? Então, e não vejo também, só aí uma opinião pessoal, Bob, claro, de que isso afaste ou diminua a avaliação que ela é feita no jogo. Ou vocês vão me dizer que vou assistir todos os treinamentos do Galo, 6 dias da semana. Vai chegar no jogo, o Galo vai perder. Você vai dizer, não, eu acompanhei os treinos. Foi tudo ensaiado, foi tudo bem feito e tal. Infelizmente não deu certo no jogo. Eu não conheço, estou há 20 anos. Então é uma questão de nós tentarmos ensaiar da melhor forma possível, treinar da melhor forma possível, apresentar o melhor produto a ser avaliado. Tá tudo certo, é isso. Mas não existe confronto nessa história. Não, tanto que eu penso, amanhã ou depois, quando perguntado, acho sim que em algumas das vezes sejam convidados justamente a irem ao CT do Galo, até para ver, daqui a pouco até, algumas modificações que a gente fez, ok. Mas, de forma rotineira, eu acho que a pandemia ela veio por antecipar algo que aqui no Brasil, essa cultura é nossa apenas, ela não é mundial, a cultura é nossa, né, de meio que uma fiscalização do treinamento. Não. Vamos trocar ideias, vamos conversar sobre determinadas coisas que não seja só o factual do dia a dia. Tá tudo certo, é isso. Mas essa é a visão, né, hoje do Galo. Eu só posso falar por hoje. Claro. Não sei o que vai acontecer na frente. Então, em cima disso, eu quero pensar numa situação conceitual, digamos assim. Vamos lá. Eu sou do tempo, né? Você está falando aí que você está com 30 anos de futebol, então nós somos por aí. Contemporâneos, que é o tempo que eu tenho de jornalismo também. Quando eu era repórter, e eu não falo isso com orgulho, não, é porque era assim mesmo que funcionava. Você parava o treino para entrevistar o cara porque estava na hora do programa. Falou, professor, libera o fulano aí que eu preciso fazer uma matéria com ele aqui e tal. O cara saía do treino, vinha, entrevistava ao vivo ali no programa e voltava e ia. Cansei de fazer isso na Vila Olímpica, cansei de fazer isso na Toca da Raposa e tudo mais. O mundo é outro, completamente diferente, né? Isso não vai acontecer e nem acho que é isso que o jornalismo profissional pede. Não é assim que funciona. Porém, o jornalismo, ele tem por base fazer essa interface entre as duas pontas que são realmente importantes na indústria: jogadores, time, clube e a torcida. Nós estamos no meio, só levando, né, fazendo essa transposição de informação. E análise, obviamente. Muito bem. Baseado nisso, você não acha que claro que não é todo dia, mas ter um protocolo de acompanhamento do que está acontecendo dentro do clube, para saber, olha,
tá treinando contra o Sub-20, apareceu um garoto que tem ali um pouco mais de talento, ou de repente apareceu um menino no banco. Quem é esse jogador que apareceu no banco? Não, ele treinou durante toda a semana, ou ele já vem treinando com o clube, quer dizer, valoriza o produto do clube também. Tem outras formas de exposição, quer dizer, é a minha visão, aí a visão do jornalista. Eu acho que ter esse contato protocolar, né, digamos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, para entender o que está acontecendo no processo do clube, ajuda a construir uma imagem também do clube de uma certa forma, ou não? Olha, assim, em parte sim, mas vamos lá, você está vendo o cenário positivo da construção, mas ele não é. Ninguém aqui, nós todos temos tempo suficiente de futebol para saber que não é sempre esse o cenário. Ele não é só construtivo, ele muitas das vezes é destrutivo. O que não invalida, a nossa comunicação com o nosso torcedor, Bob, ela existe. Nós temos as nossas mídias, nós temos a Galo TV, nós temos toda a forma de nos comunicarmos. O que não invalida, nós respeitamos demais o trabalho da imprensa. Por isso que eu falei desde o início, não é um conflito, não é uma rivalidade, não é um brinquedo de esconde-esconde. Não, pelo contrário. Só que, entenda, do mesmo modo que nesse antigamente que você fala, quando o árbitro apitava o final do jogo, todo mundo invadia campo. E foi criando protocolos justamente por causa do evento em si. Né? E da mesma forma no nosso caso. Os jogadores hoje, né, eles chegam praticamente quase 2 horas antes e saem quase 2 horas depois do treinamento. Se porventura um ou outro jogador que atrasa, que é normal, ele tem a punição lá do clube, ele tem toda a nossa cartilha e tal. De que forma esse fato ele pode ser reverberado? Então, assim, tem uma série de detalhes. Eu volto a te dizer, no momento que o cara chega para a Cidade do Galo, ele chega para o local de trabalho como vocês chegam aqui. Entendeu? Ninguém faz nada para ficar escondendo isso e aquilo. Não, não é esse o objetivo. É o nosso local de trabalho que requer, e não é inventado aqui no Brasil, não. O que é bonito lá fora também a gente copia. Agora, nesse sentido. Só para passar a bola aqui para eles, e aí dentro daquilo que você estava falando, isso fecha o foco da análise do clube aquilo que está sendo visto. Então, dizer, se o time jogou bem ou jogou mal, entendeu? Mas eu te pergunto, a análise Bob, é feita em cima daquilo. Modifica? Bom, eu acho que para os bons analistas modifica. Saber que fulano de tal jogou mal porque ele passou uma semana difícil, sentindo um pouco dor na perna e está jogando no sacrifício. Não, mas isso, por exemplo. Não, né? a gente, nós como clube, a gente procura sempre informar de forma fidedigna tudo o que acontece. Maravilha. Eu só não, assim, é uma outra história. Eu não tô aqui divergindo na questão da informação, na questão do trabalho de imprensa, zero disso, tem que ficar claro, porque senão amanhã depois saem dizendo outra coisa. Estou dizendo que é o seguinte, o nosso local de trabalho, que é o centro de treinamento, que é a Cidade do Galo, que lá convivem garotos que entram de 9 e 10 anos de idade, que tem alimentação, que tem isso, e convivem o tempo todo, é um ambiente como se fosse, como se fosse uma empresa, uma empresa onde vai lá o funcionário, entra quem é? Quem é funcionário. Entendemos. Desculpa CJ e Guilherme, só um adendo nisso tudo aí, eu não posso ir, ontem eu brinquei aqui, né, com a notícia do Cruzeiro abrir as portas hoje para a imprensa, eu falei, isso aí tem que abrir e tal, foi uma brincadeira que eu fiz, eu não posso ir contra tudo aquilo que eu preguei durante muitos anos, estando do lado de lá. Eu acho que dá para se criar, como o Rodrigo falou ali, especificamente um dia onde a imprensa vai lá, tem a curiosidade de ver uma coisa nova no CT e tal. Eu sabia que esse era um processo natural, que demoraria talvez 5, 6, 8, 10 anos. O Igor aqui da casa sabe que eu já tive discussões gigantes com ele sobre isso, que isso aconteceria. Né? E essa privacidade ela é necessária sim. Não é porque eu vim pro lado de cá agora que eu vou mudar o meu discurso. Não, a gente respeita, obviamente. Desculpa, CJ, também o Igor, quando pode, ele fala isso, né? E ninguém é contrário a isso. É que, assim, não tem como eu chegar aqui e ser hipócrita, que eu não me considero. Chegar aqui e dizer, não, olha, nós, com a presença dos jornalistas em determinado momento, que o treinamento, as coisas vão transcorrer com a mesma naturalidade. Não vai. Nós vamos ter que
modificar até essa questão da espontaneidade. Você sabe muito bem, Domênico. Amanhã ou depois uma entrada mais dura num do outro atleta. Então, é só isso. Nosso local de trabalho... Onde tem jornalista, tem notícia. Então, o nosso local de trabalho, como o local de trabalho de vocês, tem alguns princípios. Né? Então, de você ter essa capacidade de um pouco mais de privacidade, de treinamento, de ensaio, de erros, principalmente de erros. Né? Quanto tempo aí vocês devem ter convivido, hein, Guilherme? Lá o cara tá anotando os pênaltis. Fulano vai bater o pênalti decisivo, mas no treinamento ele errou todos, hein? Claro que o treinamento crítico e tal... Você sabe que o Cruzeiro e Flamengo, que a gente estava conversando lá fora, né? Teve um vazamento. Teve, Teve. Do goleiro? Do goleiro. Aí. É que agora isso virou um folclore, né? Teve um vazamento. Enfim, essas coisas já fizeram mais parte do futebol, né, Rodrigo? Claro. O futebol tem que se proteger mesmo. Os clubes investem milhões, às vezes bilhões, para montar uma equipe, igual a gente vê lá na Europa, e eles precisam ter esses cuidados, sim. São coisas assim que você... só para a gente, né... assim, debater bem esse tema. Não existe o clube versus o jornalismo, não tem nada disso. Gente, absolutamente. Não só reconhecemos como precisamos do trabalho de vocês. Eu estou falando como é que eu vou dizer, do local. Do local. Tanto que, além do que eu falei das nossas mídias, tá? O Galo disponibiliza todos os dias, não sei se outros clubes fazem isso. Raras foram as vezes em que o Galo não disponibilizou, através do Cássio Coruja, um atleta para a coletiva, onde é aberto para todos serem inseridos. Ninguém ali é proibido de fazer os seus questionamentos. O treinador, e como eu disse no início, sempre que tem derrota, eliminação ou algum fato que a gente julgue necessário a minha presença, eu também vou lá e me coloco à disposição. Então, não fica a imprensa sem informação, não fica sem conteúdo, e muito do conteúdo é gerado por nós. Desculpa, CJ. Não, que isso, Rodrigo. É porque uma figura do seu tamanho a gente não tem aqui todo dia, e são tantas perguntas, tantos questionamentos, tantas dúvidas dos torcedores. Eu vou me permitir fazer duas perguntas e tentar ser o mais breve possível. A primeira é que o Alexandre Matos, antes de sair do Atlético, ele me disse pessoalmente que a situação do Galo financeiramente era desesperadora. E já vi você e outros dirigentes também falando disso. Então, primeiro, como é fazer o futebol dessa forma? Tendo que competir com Flamengo e Palmeiras, lá em cima, que não passam por esses problemas e essa angústia financeira que o Atlético passa. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, sei que não é você, não é um diretor, não é um executivo de futebol que revela, mas aí, como é a relação profissional base? Será que é cultural? Você já trabalhou em diversos times que revelava e vendia. E aí a gente vê Flamengo e Palmeiras, que são as equipes que hoje o atleticano bate no peito e fala: estamos disputando o título com esses aí. Lá em cima, mas os caras vendem, revelam e colocam moleque para vender. E isso rentabiliza, capitaliza. E por que no Atlético a gente tem o Rubens? Quem mais? Aí demora. CJ, obrigado pelas duas perguntas. Eu vou misturar um pouquinho elas, tá? A primeira, eu nunca me furtei de falar a verdade pro torcedor. Né? A massa atleticana sabe muito bem que a minha posição ela sempre foi altamente profissional e procurei ser mais transparente possível. O Galo, ele conseguiu realmente competir em 2021 por obra da entrada, né, dos 4 R's no primeiro momento, né, e teve a participação, né, depois da gestão do presidente Sérgio, enfim, mas teve um trabalho anterior a esse com o Alexandre, até vou buscar antes, do Rui também, né, alguns jogadores que estão aí, que foram, né, buscados por eles, teve do nosso ex-presidente com o nome de Sérgio também, ou seja, foi um processo iniciado ali que permitiu o Galo as conquistas do ano passado. E nada mudou. Se não fosse, talvez, esse órgão colegiado ter feito esse investimento por uma travessia, só que essa travessia, nós ainda não alcançamos o outro lado a outra margem. Tem muito caminho para se tornar sustentável, como você está falando. Entendeu? Porque senão
seremos os intrusos em 1, 2 anos. Não é isso que a gente quer. Não é isso que o torcedor atleticano deseja. Nós queremos uma coisa sustentável. Não existe... Futebol está diretamente relacionado, o investimento está diretamente relacionado ao resultado. Qualquer lugar, qualquer país do mundo. O que eu penso? Posso falar porque um desses clubes que tu citastes aí, eu participei de boa parte desse processo, né, de 4 anos de reconstrução. E ele foi uma reconstrução muito lá de baixo. Mas são 2 clubes que arrecadam muito mais. Um arrecada o dobro. E outro arrecada, vamos lá, 35%, 40% a mais. Isso em milhões é muita coisa. E aí vão pegar pelo lado do que tu arrecada e vão pegar pelo lado passivo. O que tem de mais oneroso hoje? É o dinheiro, né? Ou você tem, você faz o melhor negócio. Você não tem, você faz o pior negócio. E assim, CJ, a gente conseguiu competir, como eu te disse, por uma construção de algum tempo, pelo que esses... né, abnegados, né, os 4 R's resolveram aportar no Galo, mas o clube desde 2021, né, que foi o caso, que eu aqui cheguei, nós fizemos as nossas contratações elas foram sob uma outra ótica. Jogadores em final de contrato, o Hulk foi um deles, vamos lá, para começar a estrela da companhia, né, o Hulk foi um deles. E todos os demais nisso, pré-contrato, Ademir, Otávio, Pavon. E agora não me recordo, mas porém, outros que porventura serão nesse mesmo modelo, até o dia em que nós tivermos condições de chegar lá e adquirir, fazer uma aquisição. Porque para vocês sabem, mas é importante esse espaço que eu... Rapidinho, a gente tem um intervalo, porque a gente precisa fazer um intervalo, intervalo político e tal. E esse é um assunto muito legal para você explicar para o torcedor e para a gente, para todo mundo, como é que funciona. Tenho certeza que a rapaziada vai querer ouvir. Faltou a segunda parte da base. Você vai responder daqui a pouquinho. Mas, a gente tem muito caminho para percorrer a nível dessa consolidação da base, principalmente o Galo, entendeu? Para realmente ser um clube sustentável e está sempre sendo protagonista. Mas independentemente de dinheiro ou não, nós vamos ser protagonistas. Né? Quais são aí os pontos principais no processo de contratação de jogadores na visão do Atlético? Tá. Então eu queria que você falasse sobre isso. Tá bem, Bob. E só para também nessa questão terminar ali a resposta ao CJ, de que o momento do Galo é realmente de ser protagonista e de estar entre aqueles clubes postulantes a todos os títulos, isso é fato. Mas, paralelamente a isso, temos, né? Eu faço parte disso hoje, de encontrar uma solução financeira para o problema que o Galo vive, né? Em relação a todo o passivo que nós convivemos, o que impede, sem dúvida nenhuma, essa capacidade de investir. Isso é fato. E aí que vem, depois eu volto na base, quando você faz uma operação de um determinado atleta, dentre as rubricas importantes que você faz é aquisição, que é compra de direitos, vai lá e paga para um determinado clube, o transfer que a gente fala. Depois você tem salário e imagem do atleta, que é um custo mensal. Você tem as luvas, que nem sempre ocorre, e o comissionamento do agente, que também você não escapa, ok? O nosso caso hoje não nos permite chegar em determinados clubes e fazer um aporte, não nos permite. Não temos essa condição. Então, o que nós temos como competir no mercado? É justamente nas outras 3. Olha, eu tenho condições de competir, se não em igualdade, mas próximo, na questão do salário, na questão da imagem, na questão, né, do comissionamento, que isso é meio praxe e padrão no futebol brasileiro, e muitas das vezes na luva. Então, eu ataco muito mais, consigo atacar no atleta, no projeto para o atleta financeiro e esportivo, do que daquele jogador que tem vínculo com um determinado clube, entendeu? Então isso limita muitas vezes as nossas buscas, inclusive limita na questão da idade, que muitas vezes eu vejo dizer, pô, mas em algum momento rejuvenescer, ok, mas quais jogadores jovens ficam em final de contrato? Raros, né? Raros. Então assim, é importante para o nosso torcedor ter esse entendimento, quiçá venha logo a possibilidade nossa
de competir nessa questão da aquisição, de compra de direitos. Bom, aí eu acho que melhora bastante, aumenta muito, né, o nosso leque. E uma das coisas que, particularmente também, sempre por onde passei, foi uma marca, foi essa questão não só né, do aproveitamento da base como uma revelação de venda também. Porque eu penso que isso é um ciclo. Você insere o garoto na equipe profissional, depois você tem que abrir espaço para que ele jogue, para que ele te dê o retorno técnico e depois vai dar o retorno financeiro. É só você ver. As grandes vendas para o exterior, elas são dos jovens. Claro. Não existe. E muitas das vezes, vendas com atleta inferior aos 18 anos. Ele é vendido aos 17, entregue aos 18. E assim eu poderia te citar Vinícius Júnior, enfim, desde a época depois teve Renier, teve Rodrigo do Santos, que passaram lá 2, 3 anos para hoje se tornarem uma realidade e uma possível Copa do Mundo. Então tem todo esse ciclo. E o Galo tem que buscar isso. Tivemos aqui no Brasil problemas relacionados à pandemia, muitas categorias menores tiveram que ser fechadas, isso demanda tempo de retomada, enfim. Mas eu te digo, CJ, o Galo precisa, eu costumo dizer lá, a gente tem alguns projetos, estamos aumentando o número de captadores pelo Brasil, nós estamos fazendo parcerias com outros clubes menores, com outros centros de treinamento espalhados pelo Brasil, e acreditando muito na captação de jogadores até 16, 17 anos. A gente entende que ali estamos investindo muito nessa questão do futsal junto com as categorias 9, 10, 11, 12 anos, que é o espaço reduzido, fomentando o menino a ter o contato com a bola. Uma mudança de filosofia, né? Exatamente. Porque com o Chávari aí na base, ele já trazia jogadores mais final de sub-20, como foi o caso do Caleb, por exemplo. Sim, que deu resultado e um também. outro tipo de investimento. Agora, Perfeito. na base, indo até 17, com o Damiani, enfim, e com você lá, é um outro tipo. Eu só acho que o Atlético tem que colocar mais na vitrine, como fez Perfeito. com o Sávio. Agora sabe? aqui, Tá dentro tudo dessa... certo. Dentro e dessa... aí, CJ, infelizmente, pela nossa situação financeira, o Sávio não ficou mais tempo. Ou você acha que se ele tivesse a minutagem que ele começou a ter quando já estava vendido, nós não poderíamos ter... Talvez ele estivesse aqui conosco e nós vislumbrando, mas eu também repito para eles assim, o futebol, nós lidamos com gente. O nosso produto é gente, certo? Então assim, não é aquela coisa, eu vou estocar aqui e vou vender na alta. Não existe isso. Vide, infelizmente, o caso do Guilherme Arana. Tivemos consultas, mas não tivemos proposta. O que nós, como Galo, vocês, se estivessem lá no... Pô, vamos esperar a Copa do Mundo, claro. O representante do Galo na Copa do Mundo. Claro. Aí acontece essa tragédia. Então, nosso negócio é gente. Não adianta, às vezes, eu acompanho muitas vezes aí, não, tal clube ofereceu 7, 8 milhões. Eu digo, manda a proposta, onde está? Porque amanhã ou depois, essa proposta não existe e aí nós vamos vender por 4. Aí vão dizer, vem cá, ou é um imbecil ou é um ladrão. Não tem terceira opção. Né? Ou é um imbecil ou é um ladrão. Por que não vendeu por 8? Então não existe. Proposta boa é a que você tem. Tá? E muito se fala. E boa parte do meu dia, Bob, é desmentindo o que a internet muitas vezes cria. Mas tá tudo certo, tá no pacote. Falar em proposta, eu vou pedir você desculpa. Não sei se eu esclareci aí, CJ. Não, esclareceu perfeitamente. Tá, eu vou pedir a você desculpa e a você que está em casa também desculpa pelo cenário que você vai ver agora. Mas a pergunta é relevante, então nós vamos colocar no ar. Roda o iguinho aí. Fala, Bob, beleza? Boa noite pra você, galera que tá com a gente aqui no FDP. Hoje nem vou trazer notícias do Galo, não, porque a notícia está aí com vocês. Então só vou deixar uma pergunta pro diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano. Afinal, muito tem se falado no interesse ou até na contratação de Paulinho por parte do Atlético. Eu sei que se tiver contratado, o Rodrigo não vai falar, mas o Rodrigo pode falar se o Paulinho é um jogador que interessa e está no radar do Atlético, caso fique livre no mercado, ou então caso o Bayern aceite negociar por um preço menor do que aquele estabelecido em multa contratual. Beleza? Então um beijo pra vocês, fica a pergunta, ó. Quero ver. Fala, Bob, beleza? Agora, Boa beleza. Noite. Agora, qual a necessidade da pessoa estar seminua, né? Não, se ele fosse um cara lindo, né? Feio pra caramba e sem camisa. Enfim. O Igor é uma figura. Gente boa.
Mas e aí, a pergunta dele? Responda, por favor. Bom, primeiro meu abraço ao Igor. Assim, eu falei há pouco tempo, né? Sobre o que nos leva, como que é uma operação na hora da contratação. Então, assim, se fosse para fazer qualquer negociação de aquisição, a resposta está dada, é impossível, né? Paulinho, se eu não me engano, saiu do Vasco na época 20 milhões de euros, né? Há 4 anos atrás, 4 anos e meio. Enfim. Agora, em relação à qualidade dele, se amanhã ou depois realmente ele optar por um término de contrato, levar para um fim de contrato, e tivermos a oportunidade de apresentar um projeto realmente que o seduza, é nossa obrigação fazer isso, porque Paulinho é daquela geração 2000, né, chamada do Brasil, geração de Vinícius, enfim, outros tantos. E acho que quanto a talento, quanto a capacidade, é indiscutível. Na posição ali da frente, nas três, ele joga fácil, isso aí. Joga ali do nas meio. Três, joga nas duas beiradas, joga por dentro, quer dizer, e jovem, né, Bob? Agora, 22 anos. O Galo não tem condições hoje de chegar e fazer uma proposta para o Bayer Leverkusen. Pode e deve acompanhar os movimentos. Essa é a nossa obrigação. Talvez lá na frente, até porque esse vínculo que ele tem ainda está dentro daquele 1 ano, né? Eu nem poderia estar falando nada além do que eu estou falando. Mesmo os jogadores que nós fizemos pré-contrato, a gente sempre... Eu posso falar por mim, né? Sempre mantive em sigilo. É verdade. Mas eu não controlo, não controlo tudo. Mas assim, vamos ver. Eu, sem dúvida nenhuma, um jogador, para mim, extra classe. Esse vão ver aí, dá uma esperança no torcedor do Atlético. Não é uma informação, é uma opinião. Tá conversando. Estão conversando. Não, nem posso. Nem posso. Mas com o Rodinei pode. Com o Rodinei poderia. Poderia ter alguma coisa? Porra, assim, poxa, eu nesse momento... Tem FDP aqui. Imagina. Imagina um problema nós falar aqui, né, conversa. É impossível estar falando sobre isso. O que eu posso falar é que eu o conheço bem. Sim. Que, na verdade, nós na época, né, contratamos da Ponte Preta para o Flamengo. E depois, quando eu fui para o Inter, eu levei ele por empréstimo. Né, e o Rodinei, na época que era bastante mais jovem, eu penso que ele carregou consigo assim um certo rótulo, né, de ser um jogador um tanto por ser extrovertido, brincalhão, onde valorizaram mais esse lado dele do que propriamente o valor do atleta que tinha, da qualidade dele. E obviamente que hoje muito mais amadurecido, penso que é quase consenso aí de que é um dos grandes laterais aí em atividade no futebol brasileiro, muita força. E é um menino bom, Eu fico feliz por esse reconhecimento nacional que ele está tendo, tá fazendo porque eu peguei o início dele. Mas, só antes de passar aí para o Gui, essa questão, né, do sigilo, só para fazer 2 observações. Uma delas é que, falando com o Cuca quase que todos os dias, né, eu digo, a gente tem que aqui focar naquilo que a gente controla. A gente controla aqui é tentar fazer um melhor treinamento, tentar fazer o melhor trabalho possível e não gastar energia com aquilo que a gente não controla, né? Porque nós não vamos agradar a todos. E se existe uma coisa que eu, ao longo dos 20 anos, carrego comigo, Bob, é o seguinte: eu jamais vou tirar qualquer jornalista do caminho. Se ele realmente estiver no caminho, eu vou dizer que eu não posso falar. Se eu falar não, você pode me cobrar 2, 3, 1 mês, 2 dias... que não vai ter um sim. Eu não vou te dizer um não, te tirar do caminho, amanhã depois apresentar um determinado jogador. Mas nenhum mesmo, vai ter de mim, até porque eu sou profissional e gostaria que todos entendessem, vai ter de mim alguma informação privilegiada. Porque se eu der a você, eu estou prejudicando o Domênico. E assim por diante. Eu acho que é por isso que alguns, né, me batem. Eu não negocio isso. Isso é uma questão de princípio. Se quiser avaliar o meu trabalho, tá tudo certo. Mas o meu caráter, esse aí ele não vai avaliar, porque não vai ter o que falar nesse sentido. Então, por isso que realmente não dá para agradar a todos. E essa questão de negociar através de informação está fora dos meus 10 mandamentos. Está fora do seu portfólio. Fala aí. Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta que não é uma pergunta de jornalista. Eu acho que é muito mais de para a torcida, representando a torcida. O que você diria que deu muito certo no ano passado para o Atlético
ter êxito nas competições que ele conquistou. E o que esse ano não teve o mesmo sucesso? Eu não vou dizer que deu errado, porque um clube que ganha 2 títulos na temporada não pode dizer que tudo deu errado. Foi fracasso, né? Que foi um fracasso. Então, qual a avaliação que hoje você faria, assim, respondendo, acho que é o que o torcedor do Atlético gostaria de saber? Pô, legal, Guilherme. Aqui, eu vou te dizer, assim, né, no ano passado ganhamos o Bimineiro, esse ano o Tri, ganhamos a Supercopa esse ano. O que eu penso? Eu acho que o foco, porque eu acho que nós focamos de tal maneira no Campeonato Brasileiro que isso nos permitiu fazer assim, um campeonato muito diferente do que é um campeonato de 38 rodadas. Não sei se eu consigo me explicar. As Copas, na minha visão, as Copas, para quem não tem um elenco, como nós temos, às vezes você foca na Copa e não dá a devida importância no Brasileiro. Eu acho que para o elenco que nós tínhamos no ano passado e que temos esse ano, que é no mínimo igual ou até superior, se formos avaliar em número de opções, eu acho que nós, infelizmente, em alguns momentos, nós demos talvez um foco maior para os jogos eliminatórios. E isso é um pecado que se comete. Eu não estou falando que é só o Galo, não. Você for ver, vou pegar um clube que durante quase 3 anos diziam que jogava o melhor futebol do Brasil. 2 a 3 anos, que foi o Grêmio. O Grêmio focou Libertadores, ganhou, depois ganhou uma Copa do Brasil, lembrem? Uhum. E teve épocas que quando foi jogar só o Brasileiro, ele saiu de 15º e terminou em 4º. Aí já é tarde. Eu acho que a Copa ela tem que andar ao lado. Porque se você estiver muito bem no Campeonato Brasileiro, que foi o nosso... Ano passado não podia ter feito as 2 finais, né? Tanto da Libertadores como da Copa do Brasil. Da Libertadores escapou no detalhe, como escapou. Então, eu penso que... Eu estou falando aqui, não tem erro de cronograma de trabalho. Não tem erro absolutamente de ter entrado desleixado no jogo. Eu estou falando de foco. Ser campeão brasileiro, já foi dito por outros, né, Guilherme? É muito difícil. Sim. São 38 finais que você tem que encarar. E quando começa a chegar esse período de que as Copas vêm ao lado, no meio, e que você tem que dividir a atenção, eu acho que ali a gente deu, talvez, foco demais para a Copa do Brasil, porque era o tradicional adversário, certo? Porque talvez se fosse outro clube que não, nas oitavas, a gente poderia naquele período ter feito jogos melhores no Brasileiro, da mesma forma como foi na Libertadores, entendeu? Isso é o sentimento. E eu já dividi isso internamente com os demais. Clube como o Atlético, e clube como outros 2, 3, que tem elenco, que tem capacidade de estar na ponta em todas elas, tem que botar o que a gente chama, né, nos outros países, o campeonato da Liga como sendo a prioridade. Porque o da Copa ele vem ao natural. E não inverter essa balança, sabe? Perfeito. Porque se vocês forem ver aqui, quantos pontos o Galo deixou escapar, que saiu na frente. Vejam bem, que saiu na frente em casa. Uhum. Era para nós ter no mínimo 8 a 9 pontos mais. Sabe onde é que nós estávamos? A 4, 5 do Palmeiras, tendo um confronto com o Palmeiras. Ganhar 1 ponto do Goiás. Então, assim, lances... Poxa, o rendimento nosso fora de casa, como visitante, é exatamente o mesmo e ligeiramente melhor ao do ano passado. E aonde que está o nosso problema? Em casa. Então, assim, isso é uma percepção, é algo que a gente... isso se ajusta, como eu te falei, CJ, daquela questão do protagonismo. Se nós temos elenco, investimento, vamos ter estádio e vamos nos organizar também financeiramente, se Deus quiser, também um pouco cultural, a gente tem que incutir na cabeça de todos nós, inclusive a minha, de que não tem nada mais importante que o Campeonato Brasileiro e depois nós vamos ver o jogo da Copa e depois da outra Copa e assim por diante. Sempre o próximo jogo mais importante. Eu acho que isso talvez tenha sido um dos erros. E aí eu te diria outros, obviamente que, poxa, em alguns momentos a gente
por essa condição, Guilherme, de trazer jogadores em final de contrato, querendo ou não, nós trouxemos jogadores que faziam tempo que não atuavam. Essa conta ela é alta, né? Porque o cara tem que se adaptar, tem a questão, o risco de lesão é maior, não tem jeito. São Mas aí você não vai trazer? São equívocos que na sua planilha já estão escritos lá, dizer assim, ano que vem não faremos esse tipo de erro. Não, Bob, é que assim, eu tô dizendo que a qualidade dos atletas que chegaram, era ótima. Só que a condição que chegaram, porque é aquilo, a condição que se apresenta é a condição que eu tenho como oferecer, pô. Nós temos 2 minutos para terminar o programa. A interrupção de trabalho do Cuca entra nisso? Nessa falta no ano passado? Não, a saída do Cuca no final do ano, a chegada do Turco, agora a volta do Cuca para esse foco aí, atrapalha? Não, olha, CJ, eu até acho que não, cara. Porque eu acho que nós ganhamos o ano passado esse Campeonato Brasileiro, que era uma coisa que, sabe, era emblemático demais, entendeu? E talvez nos tenha faltado isso. Poxa, o que nós não ganhamos no ano passado e ganhou esse ano? Poxa, foi a Libertadores. Beleza, tentamos, fomos para outro confronto, fomos eliminados nos pênaltis novamente. A Copa do Brasil, que entrou com essa importância toda de novo, é porque nós enfrentamos o maior rival, entendeu? É nisso que eu me refiro. Mas a gente, claro que está lambendo as nossas feridas. A gente entende que nós estamos aquém e estamos em dívida. Mas eu sou contra sempre uma palavra que eu acho que me faz mal no futebol, que é reformulação, às vezes ruptura. Isso significa eterno recomeço. Eu sou mais do ajuste, da correção de rota, de arrumar o que não deu certo, entendeu, Bob? Porque a conta é cara quando se fala em ruptura. Então, aí nós temos 1 minuto para encerrar, eu queria que você fosse breve nessa resposta, mas ela é importantíssima. Qual seria o impacto para o planejamento do Atlético no ano que vem se o Atlético não conseguir uma vaga para a Libertadores? Enorme. Isso a gente não... isso é uma questão, como é que eu vou te dizer, é o que a gente está perseguindo todos os dias. Não é fácil você chegar para um grupo que foi campeão, né, o ano passado e esse ano, que até o presente momento são 8 títulos, né? 8 disputas desde janeiro de 21. Fevereiro, né, quando acabou o campeonato de 20. Foram 8. O clube conquistou 5. Na verdade, né, estamos aí a Libertadores do ano passado, a Libertadores desse ano, Copa do Brasil, e será o 9º no Campeonato Brasileiro, né, que é muito pouco provável que a gente chegue. Então, é o trabalho que nós, eu, Cuca, comissão técnica, presidente, todos nós, é o quê? É unir todas as forças possíveis para que transformemos esse objetivo, que pode ser pequeno, que pode ainda ser longe do que é o que a gente imagina, para que seja uma vida que vem pela frente do Galo, a conquista de uma vaga direta. Mas é o que nós temos para conquistar, então não tem nada mais importante que isso. E o impacto seria grande, a gente não pensa nessa hipótese, viu? Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da pauta, FDP. Filhos da pauta.